Bom pessoal, esse vídeo aqui é para complementar aí os vídeos que eu venho fazendo anteriormente, que é sobre esse desdobramento que está havendo no momento atual com relação a Israel e Palestina. Então, bom, Mestre Bob Navarro, fundador dessa escola, cujo qual o endereço está logo aqui abaixo. Se você for novo por aqui, é só acessar e estudar com a gente, porque aqui falamos de assuntos profundos que envolvem a conscienciologia, todos os aspectos da vida. Então o Mestre Bob vem falando muito sobre isso, inclusive hoje, depois de muito tempo, ele recebeu um strike, tá? Ele está impossibilitado de usar o canal por 7 dias. Eu não cheguei nem a ver a live, infelizmente, eu queria ter visto. Mas ele comentou que foi por conta de ele provar, tá? Ele mostrou na tela uma imagem mostrando que esses sócios anônimos e tal estão por detrás de todas as marcas. E em resumo, ele provou ali que todas essas marcas, né? Tudo que esses caras movimentam o mercado, tá? Ele faz esse trabalho como ninguém. Tanto que tentam impedi-lo de falar, né? Porque se as pessoas ouvirem vão compreender tudo. Então tem outras pessoas também que é na nossa escola que falam sobre o tema e cada um fazendo ali seu papel. Da minha parte, o que eu tento fazer? O que eu estou fazendo? Associar tudo isso com essa questão do processo atemporal, entende? Porque da linha que eu venho, eu percebo, eu estudei pra caramba tantas coisas, mano, entendi de tantas coisas, de infinitos universos, etc. Nossa, tudo que vocês pensar. Mas eu também tinha esse bug, eu não fragava toda essa questão desses donos do mundo que estão por detrás do mercado, etc. O máximo que eu chegava é saber que tinha 12 ou 13 famílias, entendeu? Eu até sabia dos Rockefeller, Rothschilds, eu sabia dessa questão, mas não nesse nível, entendeu? Porque se você entender da forma que explica aqui na escola, que o Mestre Bob explica, você conecta tudo, tá ligado? Você percebe que tudo está conectado com a Bíblia, com as profecias, você entende tudo, exatamente tudo, o porquê das G mundiais, o porquê do bigode, o porquê de tudo, Napoleão, você entende tudo, entendeu? Então é arriscado pro sistema deixar uma informação desse tipo no ar, entendeu? Então é óbvio que eles vão censurar. Então assim você entende. Se você é novo por aqui e não sabe, desde 2016 mais ou menos, quando o Mestre Bob começou a atuar nas redes, né, que começou a mudar, mas nossa, vocês acham que o mundo gira em torno de vocês e tal, então beleza, pensa o que você quiser, mas é coincidência? Né? Não existe coincidência, tudo coincide. Mas desde 2016, quando ele começou a atuar, muitas regras do YouTube começaram a mudar, coisas que davam para falar não dá mais, entendeu? E desde então, quantos canais caíram, entendeu? Principais assim, do Mestre Bob foi 5 canais principais assim mesmo, sabe? Fora os diversos outros, eu mesmo, o meu canal principal nunca caiu, mas já tomou strike, ficou um tempão sem eu poder postar. Eu até tenho um vídeo no meu subcanal que foi por conta disso, na época eu não podia falar lá, eu falei no subcanal, mas ele voltou. Mas eu nunca perdi esse canal principal, eu acho que até por causa da minha forma de expressar e tal, né? Tem gente que até quer criticar minha dicção e tal, mas eu acho bom, entendeu? Eu vejo uma forma que de Deus crescer pelas linhas tortas, né? Porque aí eu falo o que eu preciso falar, as pessoas conseguem compreender e o algoritmo não entende o que eu tô falando, entendeu? Então é uma coisa que serve por bem, né? Mas também já perdi outros canais, subcanais, e sem contar a galera da escola que perderam diversos. Então esse vídeo aqui é mais pra falar que da minha parte eu tô trabalhando mais em explicar pra essa galera desses bastidores, porque senão eles ficam boiando, né? Tem a Matrix New Age, que seria essa Matrix dos deuses, que eles ficam ludibriados com esse negócio do infinito, tudo vem de dentro pra fora, não sei o que, não entende mais nada, fica preso nessa brisa, então esquece de prestar atenção nas coisas que são necessárias, entendeu? Não consegue entender as religiões abraâmicas, a importância delas, a importância da Bíblia, o Antigo Testamento. Qualquer um que fala disso, pra eles é ultrapassado. Acho que eu não entendo disso, tá? Quando eu comecei a estudar mecânica quântica e tal, pra mim eu pensava que Bíblia era coisa ultrapassada, que é historinha, Jardim do Éden é historinha, qualquer um sabe inventar historinha,
linha, tá ligado? Mas isso é uma visão bem rasa do ser vivificante, tá? Quando tá nessa visão, a pessoa que acabou de sair do ser vivente e tá começando a entrar no ser vivificante, entendeu? Seria basicamente o momento demiurgo isso daí, tá? Depois você vai amadurecendo como um ser vivificante, você entende isso daí. Aí o que você faz? Você percebe que você era Sherlock Holmes. Aí você vai entender por que Deus fez a obra, a importância disso, tá ligado? E você percebe quanto você tá sendo um Sherlock Holmes, entendeu? Então tem esse lado aí dessa Matrix New Age. E tem o outro lado que é a Matrix do humano, que fica presa aí no processo do dia a dia. E tudo isso é orquestrado pelos mesmos, tá? Então esse vídeo aqui, pra você que tá me acompanhando aqui pela essa plataforma, o TikTok, só ver os anteriores que vão pegar o contexto. Agora, se você está acompanhando aqui no meu canal, tá? Eu não vou citar o nome aqui no TikTok porque eu não sei se gera problema. Mas independente mesmo, é o meu canal e o do YouTube, porque se não gerar problema para um, vai gerar problema para o outro. Então, se você está aqui no meu canal do YouTube, os vídeos posteriores para complementar o que eu estou dizendo aqui agora. E se você está aqui no TikTok, você tem que ver os anteriores para entender melhor o que eu estou dizendo aqui agora, tá ok? Então é isso, espero que tenha dado para entender. Mais uma vez, o Mestre Bob sofreu censura aí por falar a verdade, por mostrar o que não pode ser mostrado, que as pessoas não podem saber, que eles não deixam, entende? É muito simples entender. A verdade, gente, a verdade ela é verdade. Então, a verdade não precisa ter medo de nada. Quanto mais as pessoas verem, se for verdade, elas vão saber que é verdade. Se for mentira, elas vão saber que é mentira. Então não precisa de censura. Se as pessoas querem ocultar, você não pode estudar, você não pode pesquisar, você não pode analisar, fique esperto com relação a isso, tá? Então é isso, vou encerrando por aqui, eu espero que dá para entender. Veja os vídeos anteriores para vocês compreenderem melhor o que eu estou falando aqui, senão fica bem fora de contexto. E para você que está aí no canal do YouTube, é só continuar que os próximos vídeos serão complementando tudo que eu falei aqui no momento. Tá bom? Fiquem com Deus, luz para nós. Bom pessoal, para quem acompanha aí, vocês podem notar que eu gravei um vídeo anteriormente. Aliás, eu upei um vídeo anteriormente. E esse vídeo também é antigo, como eu venho postando aí. E eu tô colocando vídeos que tem um tempo aqui adequado com a plataforma, que é 10 minutos. E que façam sentido, né, pro momento atual. Praticamente qualquer vídeo faz sentido no momento atual, porque normalmente, como eu falo sobre Conscienciologia, né, eu sempre estou deixando a Conscienciologia envolvida ali, né, esse aspecto atemporal, então ele vai se encaixar em qualquer momento no tempo. Mas sempre eu coloco a questão atemporal envolvida com um momento binário, ou seja, com um assunto que está sendo tratado no espaço-tempo naquele momento, no caso, no momento atual. Então, no caso do vídeo anterior, foi um vídeo que eu gravei na época, já vai fazer 4 anos, eu coloquei 4 anos lá, mas falta uns 3, 4 meses para darem 4 anos, eu acho. E ali eu estou explicando essa questão sobre os donos do mundo serem ateus, né, ateus cabalistas e tal. Porque na época tinha saído uma pessoa da escola e tava dando umas alfinetadas, né, falando coisas contrárias a que é explicado em nossa escola. Por exemplo, essa questão, né, que o Mestre Bob sempre citou e até hoje, né, o assunto nunca esteve tão em vigor como agora, sobre os donos do mundo serem ateus cabalistas. Então ali, assistam lá, se você não viu ainda, é o vídeo anterior, eu explico da minha maneira como que... Porque a pessoa disse assim, não, eles não são ateus, eles são extremamente religiosos, fazem muitos rituais. De fato, eles são cabalistas, fazem rituais cabalísticos. Mas ser cabalista... Então vamos lá, vou adentrar um pouco mais na questão. O que acontece? Tá tendo todo esse desdobramento aí envolvendo Israel e etc. O que a galera precisa entender é o seguinte: nada na existência é por acaso, tá? Existe um processo por detrás acontecendo, tá? Por conta disso que a Bíblia conseguiu posicionar muitas coisas que ainda aconteceriam, porque diante desse processo, diante da busca, né, da luz por si mesma, e ecoando, né, adiante do livre-arbítrio e o destino, as pessoas vão tomando escolha, né, e vai tecendo a nossa história, tá? Então, tem como prever, assim como você pode prever eclipse, assim como você conseguiu definir no espaço-tempo os meses do ano, que são 12, aí você divide esses meses em 4, em 4, aí você vai ter as 4 estações, cada estação vai ter 3 meses ali, basicamente. Já expliquei sobre isso em outros momentos, vou até, se eu lembrar, vou deixar aqui na descrição
um artigo chamado... é para você entender sobre a sombra e a luz. Ali eu falo um pouco sobre isso, que é necessário. Se eu lembrar, eu deixo aqui. Mas de qualquer forma, é preciso entender que tem esse processo, tá? Então, o que acontece? É diferente. Hoje em dia temos o que eu chamo de ateu todinho. O ateu todinho, o ateu de hoje, até eles estão por debaixo dessa macumba cabalística, tá? Que eles acreditam que o ateu de hoje, o que ele pensa? Que qualquer coisa que envolva alquimia, sabe? Energia, vibrações, para eles não existe isso. Existe o que eles estão vendo, basicamente, tá? Basicamente. Então, eles não acreditam nesse... Eles para eles não tem esse negócio de anjo, demônio e tudo isso, tá? Mas para um ateu cabalista, não. Eles usam a cabala, eles entendem desse conhecimento, sabem que tem essa questão vibracional, certo? E trabalham com isso através da cabala, colocando Deus de lado. Eles entendem que Deus é uma conta, tá? E eles percebem, tipo assim, eles pensam o seguinte, que Moisés alcançou ali a quinta dimensão, olhou para aquele tabuleiro de possibilidades, entendeu que tudo é perspectiva, cada perspectiva é uma cor específica. Você sabendo trabalhar com essa perspectiva, você vai ter ali de alfa a ômega, né? Você vai ter 12 momentos base, tá? Então, por exemplo, o 11 é o momento sacrifício. Eles sabem disso, por isso que eles fazem grandes sacrifícios. Por quê? Para eles poderem colher o alívio. Como que eles fazem para manter ele no céu? Teoricamente falando, porque as pessoas não entendem isso, é consciencial. O que seria o céu? Esse momento de colher alívio, entendeu? De entre aspas, plenitude, entre aspas no caso deles, né? Você vai ter esse momento de plenitude, do bom e do melhor, entendeu? Você não tem essas problemáticas, empecilhos. Por exemplo, você quer ir em tal ilha, você vai. Você quer estar em tal lugar, você está. Você quer tal coisa, você tem. Então, para eles conseguirem ficar neste momento, toda luz gera uma sombra, certo? E você tem que trabalhar com essa sombra, porque gerará a sombra. Então o que eles fazem? Eles entendem que é uma conta, então eles posicionam o caos, ao invés deles, por exemplo, a alquimia tem a troca equivalente. Isso tem até num anime que eu recomendo para as pessoas, que é Fullmetal Alchemist. Tanto o Brotherhood quanto o outro lá, os dois são excelentes. Então tem lá o conceito de troca equivalente, que não é bem um conceito, é real. Então toda luz gera uma sombra, que você tem que trabalhar com ela. Então, por exemplo, para você ter um momento de alívio, você tem que posicionar o momento do caos. Por isso que você vai fazer um trabalho, a caridade serve para isso, para você visitar esse momento, fazer exercício, seja lá como for, você tem que aplicar um esforço para depois você colher um alívio. Se você colher alívio, pode saber que a sombra virá. E se você não souber para onde que essa sombra virá, ela te pegará desprevenido em alguma coisa. Então como é que eles faziam isso? Eles pensam que a conta é exata, a matemática, eles acham que podem estuprar a alma de Deus. É um termo até complicado, sorte que eu falo de uma forma que o algoritmo não capta bem nas palavras, entendem errado. Aí, o que eles fazem? Eles pensando que eles esquecem que o Espírito de Deus é vivo, que Deus é vivo, tá? Ele não é somente, não é uma matemática, sim, existe essa matemática, que é o 7/12 e a cabala, mas Deus é além dessa conta, entendeu? Ele, se ele quiser, ele muda tudo, entendeu? Ele que decide, mas eles não sabem disso. Por isso que eles tentam cortar o rei sempre, porque não é conta. Assim como você sabe que você tem que plantar tal árvore em tal tempo ali do ano, né, em tal estação, para colher o fruto daqui a tanto tempo. Então o simples homem, ele começa assim, na tentativa e erro, dali ele vai aprendendo quanto tempo faz as coisas, dali ele vai, entendeu? Ele vai entendendo cada vez mais, a ponto de chegar a, assim como ele sabe quando o fruto vai nascer, eles também sabem quando esse rei dos reis, esse messias, esse ponto messiânico vai plasmar. Então eles ficam tentando cortar isso daí, entende? Porque eles pensam que é uma conta, só que eles nunca conseguem, porque não é uma conta que fecha, entendeu? A surpresa existe, Deus escolhe, Deus, entendeu? Ele muda tudo, só que eles não entendem isso. E eles pensam que Moisés fez isso, expandiu, viu esse tabuleiro e plasmou aquilo lá, a história lá, né? As leis e tudo, e controlou um povo. Então eles pensando que é assim, eles tentam controlar a realidade através desse cabala. Então voltando, né? Como que eles posicionam o caos? Eles ficam colhendo alívio, e como eles não consideram o povo que não é ali daquela linhagem deles, sabe, que está deturpada, a Bíblia já falava que eles embregariam todas as nações e que eles também se perderiam, né, porque Deus daria o mundo na mão deles, só que ao invés deles
plasmarem a glória de Deus, mostrar o quanto Deus, entendeu? Fazerem o que eles chamam de gentil, que é o contrário a eles, fazer os gentios entenderem o amor de Deus, esses falsos cabalistas, entendam bem, tá dentro do contexto do que está acontecendo tudo recentemente aí, sobre Israel, etc. Então, ao invés deles fazerem o mundo amar a Deus, não, eles fazem o mundo duvidar de Deus, entendeu? Por exemplo, todo o currículo escolar, tudo que as pessoas acreditam de realidade vem deles, eles posicionam. E não tem lugar para Deus, né, no currículo escolar, não tem lugar para Deus em nada que você vai pesquisar no mundo moderno, que foram posicionados por eles, entendeu? Entenda isso ou não, é fato. Então, como que eles fazem? Eles têm, quem não é ali da turma deles, vamos chamar assim, eles chamam de gentil, de goim, né? Então os goim para eles não tem alma, né? Tá escrito no Talmud, vocês podem ler, tá? Eu não tô acusando a Torá não, tô falando de Talmud. No Talmud tá falando, fala até que Jesus está ardendo no caldeirão de merda, fala isso. Então, como os gentios, goim, não tem alma para eles, então eles podem fazer o que quiser. Então o que acontece? Eles ficam colhendo alívio sem ter sacrifício, assim, o sacrifício deles, trabalho, etc. Os outros trabalham, e aí para eles, como que eles posicionam o caos? Fazendo grandes rituais, entendeu? Assim você entende o 11 de setembro, Hiroshima e Nagasaki, entendeu? Aí eles vão fazendo isso pra quê? Porque aí aquela sombra, eles posicionam dessa forma, achando que tá tudo bem, entendeu? Mas Deus tá vendo tudo, entende? Então basicamente é isso, espero que eu tenha deixado bem claro. Qualquer coisa deixa nos comentários alguma dúvida. Depois, se necessário, eu dou uma revisitada aqui nesse vídeo para ver certinho se eu fechei os pontos. E se faltou alguma coisa aqui, eu volto a fazer outro vídeo, tá? Então é importante entender isso, galera. Para vocês entenderem muito bem o que está acontecendo aí no momento atual do nosso mundo, vocês precisam entender esse processo. E isso explicamos amplamente aqui em nossa escola. Entra nesse endereço aqui logo abaixo, que você poderá estudar de forma ampla. E também eu vou deixar aqui na descrição o link de um artigo para você acessar esse vídeo que eu fiz falando sobre a sombra, etc. Eu vou falar de diversas outras coisas. E também lá vai ter diversos outros vídeos ajudando a entender mais. Mas é isso, fique com Deus. A pessoa falou assim que os donos do mundo não são ateus cabalistas, na verdade eles são religiosos fanáticos. Então eu quero explicar a diferença, o que isso quer dizer sobre ateu cabalista e etc, né? Então primeiramente, não é porque uma pessoa entende ali o processo, diz entender ali o processo da consciência, ou seja, as probabilidades cognitivas, as probabilidades de se vivenciar em infinitas dimensões, né, do espaço-tempo, ou seja, as múltiplas, universos e multiversos, essas possibilidades, e você entender que existem entidades espirituais, etc., e lidar com elas, né, lidar com anjos e demônio, não faz de você uma pessoa que acredita em Deus. Então o que acontece? Os donos do mundo, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, dar nome aos bois para preservar a segurança do canal. A gente já teve vários canais perdidos por causa disso. O Bob principalmente já perdeu diversos canais, milhares de inscritos, etc. por falar desse tema. Então eu vou me prevenir quanto a isso. Mas os donos do mundo, por que eles são cabalistas ateus? Justamente por ser cabalista. O que acontece? Qual que é a diferença na nossa escola? A gente explica o processo da consciência e tal, mas a gente acredita em Deus, então a gente não é ateu. Qual que é a diferença nossa com os cabalistas que ensinam, que acreditam, que sabem a mesma coisa que a gente, né? Basicamente, né? Exceto pela questão da gente acreditar em Deus, e eles não. Então qual que é a diferença? Qual que é a questão em si? Os donos do mundo aí, esses cabalistas, o que eles fazem? Eles acreditam ter entendido o processo consciencial, assim como Moisés entendeu, e assim eles tentam controlar, né, o espaço-tempo, controlar a direção, né, da Toros coletiva. Já nós entendemos isso, entendemos que tudo é um processo consciencial, só que acima desse próprio processo, acima de todo espaço-tempo de passado, presente e futuro, tem a vontade de Deus. Então a gente entrega o amanhã para Ele e não fica fazendo coisas para querer controlar o espaço-tempo, assim como esses cabalistas, entende? Mas a questão principal é o que? Essa mesma pessoa vive falando por aí assim, né? O que eu já cansei de falar no meu canal e explicar. Que na verdade, como que é a realidade? A realidade ela é volátil, ela está em aberto para que aquilo que todo mundo quiser criar, ele cria, porque vós sois Deus, é tudo percepção cognitiva. Então aquilo que for do coletivo, né, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então um sonho coletivo, ele plasma no tempo, porque tem um coletivo ali dando força para aquilo. Só que beleza, é real, é isso mesmo. A mecânica quântica provou que é assim. Tipo, profecias, qualquer coisa não está sentenciada, para assim dizer, está em aberto a criação. Porém, mesmo sendo assim,
as escrituras, né, o que está escrito na Bíblia aconteceu vez após vez e vem acontecendo, mesmo com essa possibilidade em aberto ali na conta da cabala, né, mesmo na conta ali cognitivo, no processo cognitivo, está em aberto mesmo que cada um pode criar à vontade, mas cada um criando à vontade ocasionou nesse mundo que a gente vê aí, que já estava escrito que assim seria, e por que seria? A questão é ler. Então, esses donos do mundo são ateus? São. Porque eles não entregam um amanhã para Deus. Eles não acreditam naquilo que Deus disse que aconteceria. E eles não acreditam num amanhã, independente se disse que aconteceria ou não. Eles não acreditam num amanhã que Deus nos reserva, que Deus tem para nós. Eles querem controlar o tempo. E é o que eles vêm fazendo através da cabala. Mas Deus diz que seria assim, está nas escrituras. Então, peraí. Como assim que eles não são ateus cabalistas e são fanáticos religiosos? A pessoa que não entendeu nada e quer colocar dúvida na mente de quem chega na escola, etc. Por não ter entendido, a pessoa saiu. Deveria ter entendido melhor para não acontecer esse tipo de coisa. Mas não é porque que você sabe que existe anjos e demônios, que nada mais são que pulsos internos, são frequências que a gente acessa e a gente pode ser dominada por elas ou dominá-las, por assim dizer, posicioná-las. Então não é porque que você entende isso, que você entende que se você abrir um portal de minhoca você vai para infinitas dimensões, etc. Não é porque você entende isso que você acredita em Deus. Muito pelo contrário, você entender isso, querer dominar isso de tal forma que você controle o seu amanhã, controle o seu destino, controle a sua vida, é ser ateu também, porque você não acredita em Deus. Você acha que Deus está morto, mas não, Deus está acima de toda a criação. Na verdade, Deus é o resultado dos erros e acertos de todo mundo, é o resultado justo, o melhor para todos. Entende isso? Então espero que tenha ficado claro. A diferença nossa aqui na escola com essas pessoas que têm esse conhecimento é isso. A gente entende, a gente sabe magia, a gente entende processo cognitivo, a gente sabe por que as religiões existiram, a gente entende tudo isso, dimensões, etc. Porém, a gente entrega o nosso amanhã para Deus. A gente leva para frente Deus, a gente fala do valor do sol, que a gente está abaixo do sol. E já esses cabalistas não, eles acreditam na cabala, na conta, e eles tiram Deus da conta, entende? Eles querem criar um amanhã com esse conhecimento cabalístico, através das sensações ali nas frequências e através da lógica ali na mídia, né? Na informação que o coletivo tem acesso, né? Que a gente sempre fala, escola, etc, né? E religiões e assim vai. Então espero que tenha ficado claro, eles são sim, os donos do mundo são ateus, porque eles não acreditam em Deus, eles não deixam o amanhã para Deus, eles querem controlar o amanhã através desse conhecimento. Mas como que eles são ateus? Vocês acreditam em espírito, vocês acreditam em anjo, né? Isso não faz de ninguém. O que é ser ateu? Né? Não é ser ateu, se você acredita que existe anjo, você já não é ateu, não é isso. Anjo, né? É claro que para a maioria das pessoas aí, os ateus de hoje em dia, eles não entendem nada disso. Mas o ateu cabalista é diferente. Eles sabem do processo da consciência, sabe das probabilidades, das possibilidades infinitas de criação e das infinitas probabilidades criativas de dimensões espaciais. Sabem das frequências e por saber disso tudo, eles acham que pode dominar isso e criar a realidade que quer. Compreende isso? Então espero que tenha ficado claro. Eles são sim ateus cabalistas, quer chamar de fanático religioso porque eles fazem rituais, etc. Beleza, mas não é porque uma pessoa faz ritual que ela não é ateu, que ela acredita em Deus, né? É diferente uma coisa da outra. Entende? Você querer dominar, você querer controlar o processo consciencial, você querer controlar o tempo, você querer controlar a sua vida, seja através de magia, de cabala, magia. Você acreditar em magia, o que é magia? Magia é ciência, magia é energia, né? A física quântica hoje já explica magia. Então não é porque você acredita em magia, você faz rituais, etc., que você faz símbolos cabalísticos, que você não é ateu. É diferente. Ateu, não ser ateu é confiar em Deus. Confiar em Deus é não precisar de nada disso. Não é que não possa fazer, é diferente uma coisa da outra. Espero que tenha ficado bem claro aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que tenha ficado bem clara a mensagem. Eu vi esse comentário no Facebook e eu respondo não pela pessoa, para mim tanto faz. A pessoa esnobou o conhecimento, cuspiu no prato, tá de má fé, quer esse tipo de post alfinetada, tá entendendo? Quer colocar dúvida na mente das pessoas, para que quando as pessoas chegarem na escola e ver o Bob, por exemplo, falando assim, são ateus cabalistas, aí a pessoa lembra, cabalista nada, os donos do mundo são religiosos fanáticos. Então tá explicado, né, para quem quiser entender, sobre a Escola de Lúcifer. Quem quiser conhecer, escoladelucifer.com.br, seja membro lá. Temos outros portais, muitos conteúdos e etc. Se gostar do conteúdo desse canal, se inscreva aí também. Tamo junto, é nós, luz pra nós.
Bom, galera, esse vídeo é para falar sobre esse artigo, tá? Esse artigo aqui é do último podcast que eu divulguei aí nos últimos vídeos para quem está acompanhando. E se você for novo, tá? Eu quero falar que a gente tem um podcast lá em São Paulo, que é transmitido através do canal do mestre Bob Navarro, que também é fundador dessa escola aqui, desse endereço, desse portal. Nesse portal você encontra conhecimentos variados em todos os aspectos e áreas da vida, sabe? Inclusive agora é 22 para quem gosta de sincronia. Eu gosto de deixar bem evidente isso no meus conteúdos, no meu canal, porque meu público segue bastante essa linha que eu também segui. Então gosta muito da questão de metafísica, então envolve com sincronicidades, mecânica quântica, toda essa questão que tanto me encanta, vamos dizer assim, também, sempre me encantou. Só que aí que está o ponto. Por que eu deixei claro, ainda a sincronia que ajudou, ainda são 22, no momento que eu gravo aqui. Eu deixo bem claro isso porque é uma grande dificuldade que tem em algumas pessoas de entender o conteúdo da nossa escola. Por quê? Porque o mestre Bob Navarro e nossa escola aqui de forma geral, a gente hoje consegue perceber o teatro de maneira, por exemplo, eu consigo perceber o teatro hoje de maneira nunca antes possível. Por quê? Como eu tenho sempre esse negócio de estudar, né? Já contei minha história, não vou contar tudo de novo aqui por que disso, mas eu estudei muitas coisas desde novinho, né? Comecei há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Quer dizer, uns 15, estudar mais aprofundadamente a questão de ocultismo, etc, metafísica, mecânica quântica, deuses, né? E aí entrei nesse negócio também de prisão. Eu nunca coube no meu entendimento que o planeta era prisão. Não fazia muito sentido isso, porque eu não conseguia ver prisão. Eu sabia que prisão era uma coisa que estava mais ou menos na mente da gente. Não sabia dessa profundidade que sei hoje, mas eu sabia que era da mente. Então eu nunca caí nessa brisa de planeta prisão. Mas eu passei por aí, entendeu? Eu compreendia quem pensava assim. Então o que acontece? Eu entendo que se a pessoa não compreendeu o que eu vou explicar aqui agora, ela não vai querer dar muito atenção para esse tipo de assunto. Ó, Israel precisará do Brasil. Por quê? Porque normalmente o público que lida aqui comigo, as pessoas mais desdobradas do coletivo, sim, consciencialmente falando, elas estão nesse lance de muitas dimensões, de deuses, né? Aí aquele negócio do infinito, ainda tem todo esse aspecto aí que a gente sabe que você precisa de um mapa para poder figurar sua tela mental, né? Da forma. Então tudo tem que ter um modelo. Então você tem um modelo de cosmovisão. Esse modelo é conhecido como heliocêntrico, entende? Então imagina uma pessoa que expandiu seus horizontes de entendimento, compreendeu do colapso da função de onda, que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, e observa o mundo naquele método heliocêntrico, certo? Então imagina, ela consegue multiplicar esse mesmo mundo que por si só já é imenso, né, teoricamente, que seria o planeta Terra está num sistema solar, né? Quem sabe que é certinho aí já sabe que está numa galáxia que tem diversos sistemas solares, e do lado já tem outra galáxia, e esse processo se repete. Agora imagina ainda você colocar dimensões, numa outra dimensão tem isso aí tudo de novo e muito mais. Então imagina o que o planeta Terra vira nisso aí tudo, entende? Aí imagina as pessoas que veem assim, mas não entendem o processo da consciência igual explicamos aqui, certo? Que não existe nada senão pela nossa união, etc. Então não vai dar atenção para esse assunto. Por que você vai querer saber se Israel precisará do Brasil? O que é Israel perto desse infinito? Mas galera, vocês têm que entender isso. Eu também passei por aí. A questão essa é a ida do luciferianismo, entendeu? É essa expansão, é esse buscar, querer tudo. Só que isso aí é o momento da morte, entendeu? O tudo e o nada se torna no mesmo momento. Quando você entende esse infinito que você está tanto buscando, você vai ver que essas possibilidades de ter dimensões, esses infinitos planetas, etc., viram nada na sua percepção. Então você entende que se você se unir com as consciências mais expandidas que existem, essas consciências definirão o que é realidade ou não. E essa é a nossa história. A gente está vivendo já dentro de um contexto histórico que inclui o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia de forma geral, que foi posicionada pelas consciências mais expandidas que existiam no planeta, que sempre existiu, porque não há planeta, há um processo. Então esse processo todo é plasmado por consciências expandidas, por consciências dévicas. Então, de novo, esse assunto do podcast é assunto dévico. O povão vai ficar boiando. Alguns nessa matrix New Age, que é essas infinitas possibilidades e tudo, então você não vai prestar atenção mais no que precisa, porque isso é infinito, entendeu? Aí você cai nesse bug, né, da cabala. E pelo outro lado você tem as pessoas fechadas, entende? Que elas não conseguem compreender todos esses assuntos. Então você
é difícil lidar, entende? Então o que acontece? Nesse podcast, o que tá falando ali já é ultrapassado, fica parecendo atrasado para quem tá nessa brisa de expandido, e pra galera que tá mais ocupada ali com o dia a dia, com o teatro, que mal consegue pensar no que vai comer e tudo, também não consegue acessar, entende? Aí fica complicado pros dois lados, entende? Não, para ambas as partes, eu quero falar aqui agora, tanto para esses da Matrix New Age quanto da Matrix do sistema mesmo, do dia a dia que eles orquestraram, vocês têm que atentar ao seguinte: se você está conseguindo ver esse conteúdo, vai conseguir ver o podcast, você está no meio termo, tá? Porque se você tivesse muito imerso lá no teatrão, de não conseguir nem respirar direitinho, você não ia estar acessando isso aqui. E se você tivesse tão já perdido na ida lá do esferianismo, de vós sois Deus e tal, a gente já entendendo isso, sabendo que tem que organizar esse teatro, compreendendo isso, já começa a conectar com o nosso eu atemporal, que já fazia isso, então sempre fez. Então a gente volta falando isso tudo para organizar esse terreno, né? Esse momento aqui, para que haja sempre realidade, né? Enfim, para também que a história de Deus seja entendida, entende? Porque tem todas essas questões. As pessoas falam, será que o Deus do Antigo Testamento é o Deus verdadeiro? Então, para a gente mostrar essas coisas todas, é preciso posicionar tudo isso que foi posicionado nesse podcast, tá? 3 podcasts que tiveram, eu recomendo os 3, né? É bem grande, um de quase 3 horas, o outro de 3 horas. Esse eu nem vi ainda, mas deve passar das 3, mas são assuntos extremamente de extrema importância e relevância, entende? Então, tanto você da New Age quanto você que fica mais travado no sistema teatral, se você está conseguindo acessar isso aqui, veja aí na descrição o link desse podcast, assista com atenção e preste atenção em todas as informações. Isso é importante, tá? Para dessa brisa de infinito lá fora, entendeu? Tudo acontece de dentro para fora, não tem um lá fora. Não adianta você ficar por aí namastê, tudo acontece de dentro para fora, tudo acontece de dentro para fora, e não entender que a nossa realidade está acontecendo de dentro para fora, é nós criando essa realidade. Então, obviamente, tem toda essa notícia que está tendo aí envolvendo Israel e tudo mais, o tomamento do Brasil aqui, que é a Atlântida, esse reino prometido, esse reino eterno que vai voltar. Se vocês não entenderem desses assuntos, não adianta nada, o resto tudo aí é brisa, é viagem, entendeu? Não vão levar ninguém a nada. Então, preste atenção, se você está nesse ponto aí de vós sois deuses, entenda. Os deuses mantêm a realidade existindo, tá entendendo? E essa realidade que os deuses mantêm existindo é essa realidade que você está vivenciando aí, independente das suas crenças, sabe? Todo esse negócio que você pensa aí de infinito e tal, é tudo crença. Ou você viu alguma psicografia, ou você viu em alguma mediunidade, ou alguém te falou. São crenças, mas o que você vivencia de fato? Entende? O que vocês precisam lembrar é que, de fato, nós criamos a realidade. Entende? Nós que criamos a realidade. Não tem realidade por si só, não tem infinitos mundos, não tem nada disso. É a nossa concordância como coletivo, como se o planeta Terra fosse o centro de toda a realidade, porque é a nossa observação. Sem a nossa observação, por isso na Bíblia está que somos feitos em imagem e semelhança de Deus, do todo. Porque sem nossa observação não tem céu, não tem inferno, não tem anjo, não tem demônio, não tem seres mais evoluídos, não tem nada disso. Isso tudo parte da nossa cognição, de nós para fora, de dentro para fora, e não o contrário. Tudo isso é um tipo de teatro. É como se você estivesse, por exemplo, acessei Dragon Ball. Eu vou ver todo aquele universo de Dragon Ball. Vai ter que ir na Namekusei, que tem os Namekuseijins, que é aqueles seres. Vai ter que ir lá tudo. Ou então eu vou e acesso outro mundo ali por exemplo, de Senhor dos Anéis. Não tem mais nada daquele Dragon Ball, mas tem um outro mundo. Ou então Interestelar também. Não tem mais nada de Dragon Ball, nem de Senhor dos Anéis, mas tem várias dimensões, planetas. Mas cada mundo é um mundo. Entende? A única diferença é nós, como povo, que decidimos que filme que estamos assistindo, entendeu? Aí esses outros seres, outras coisas, vai depender como se fosse filme mesmo na nossa tela mental, certo? A base começa por aí, o resto é tudo viagem, entendeu? Então não adianta nada vocês pensar que são os deuses se vocês estão ludibriados lá no desenho do Dragon Ball, enquanto tá ludibriado ali no outro desenho, sem entender que os desenhos só existem diante de nossa percepção. Entendeu? Não é que os desenhos são reais, são possibilidades de pintar o quadro. Então, se vocês entenderem isso, vocês vão começar a entender a importância também desse conhecimento. Então, mas é isso que eu quero falar aqui. Indico que vocês estudem, prestem atenção, tentem entender. Isso aí é a nossa história, é muito importante, vem muito desdobramento aí pela frente e nós precisamos nos unir. E para nos unirmos, é preciso que isso seja compreendido. Mas é isso, eu agradeço a participação, fique com Deus, luz para nós. Bom, galera, o tema hoje é sobre decisões diante do paradoxo, certo? Então, como explicamos muito aqui na nossa escola, não tem o certo e o errado. Isso vai depender do momento, do espaço-tempo, da decisão. Tudo, os seres vivificantes, eles decidem diante do paradoxo, entendeu?
para que Deus sempre esteja correto e coerente, tá? Se é para que haja algum tipo de acusação, que fique para nós, não para Deus, certo? Para esses que decidem diante do paradoxo, que faz a manutenção do teatro. Então vamos lá. Tem alguns canais que eu sigo e tudo mais, que é bem avançado em entendimento, descoberta e tal, e não vem ao caso aqui citar e tudo mais, mas dentro desses canais, um em específico, por exemplo, que ele é bem desenrolado aí binariamente nas questões, ele se pega em alguns bugs também, né? Que... Continuando aqui, eu fui dar uma olhada ali nos cachorros. Aí, então, tem pessoas que têm visões bem amplas, binariamente falando, de fato, descobertas e tudo mais. Porém, tem esses bugs que só pode ser compreendido olhando fora do tempo, fora do binário, entendeu? Acima do paradoxo. Aí é uma decisão, o que eu quero dizer? Para esse ponto específico. Por exemplo, ó, tem uma pessoa específica que eu acho bem desenrolado, de diversas coisas, que ele defende o quê? Que esse corpo que usamos, ele não é divino, não é de Deus. Por quê? Porque ele foi feito pelo diabo. Aí tem vários argumentos, né? Por exemplo, é feito de carbono, o nosso corpo não deveria ser feito de carbono, e sim de outro elemento. Nem vou entrar porque poderia ser diversos outros, né? Teoricamente falando. E tem o fundo de verdade, eu não vou entrar muito, mas vocês vão entender o propósito. E ele fala que na verdade o corpo é feito pelo diabo, né? Do mal, por Lúcifer. E aí ele começa a provar como. Fala, ó, olha, nosso corpo é feito de carbono. Se você for olhar o átomo de carbono, o elemento dele é o 666. Então, é do diabo, não é divino, não foi Deus. Aí, qual que entra a questão? Como é que nós aqui entendemos? Lembra que tudo é um processo binário e quântico, certo? O quântico faz a manutenção do teatro, desenvolve um povo linear, certo? Que esquece do atemporal, para que possamos ter experiências, né? E sintamos vivos, porque a partir do momento que descobrimos que tudo é cognição, a realidade se torna relativa, é infinitas possibilidades. Então devemos ter um ponto de união para criar uma realidade em comum. E precisamos que tenha pessoas que de fato acreditem na realidade a tal ponto de negar qualquer coisa que não esteja naquelas regras. Essa é a Torá, certo? Então vamos lá, imagina que chega num ponto que vai dar o Ragnarok, que é o final do reino dos deuses, de 1000 anos. Assim como tem o final do reino do homem, que é o Apocalipse, tem o final do reino dos deuses. Então lá em Ragnarok é a maior complicação, porque ali todos se acham deuses, e de fato relativamente são, porque eles sabem que tudo é holograma da luz. Então o que fazer, entendeu? Então por isso que de novo eu indico, tem um artigo que eu fiz que chama O Homem Eridanos, O Homem de Eridu, vou deixar aqui na descrição se eu lembrar. Qualquer coisa vocês pesquisam nesse endereço aqui, vá. Ou então vá no site, se esquecer também, que às vezes eu esqueço diante das coisas que eu acabo. Por exemplo, eu acabei de sair aqui para olhar os cachorros, eu volto. Às vezes eu acabo soltando e esqueço de terminar, de completar tudo aqui que eu queria. Então se for o caso, é só vocês procurarem por cristolucifer.com.br e verem lá, tem esse artigo onde eu deixei, por exemplo, para vocês não precisarem lerem livros infinito, um monte de coisa. Tem pessoas que fizeram esse trabalho e resume. Por exemplo, eu não estou fazendo vídeo. Tem músicos, por exemplo, chamado Mensageiros do Vento, que eles pegaram tudo aquilo ali e criaram uma obra chamada Mensageiros do Vento, e a história dos Anunnaki ali, né? Então eles fizeram 38 videoclipes contando aquela história. Então se vocês forem ver ali, vocês vão ver Enlil e Enki. Enlil é o lado azul, robótico, né? Geovástico. Enquanto o Enki já é esse lado violeta. No caso lá é mais pro ponto vermelho. Depois o Enki também tem o EA, né? A Enki vai ter esse ponto azul e vermelho. Por quê? Porque ele fica no ponto de Lúcifer, que é o violeta, que tem o azul e o vermelho nele. Só que voltando ao nosso contexto ali, ele estava nesse ponto Lúcifer, enquanto o outro estava no ponto Miguel. Então tem uma disputa ali de criação, certo? Um mais pro lado geovástico, que quer manter ali aquela obra, aquele robótico, e o outro, mas aí no caso já é um monte de deuses e tal, não tem como decidir nada, e tem um outro lado que já é o lado Enki, né, que é o lado Lúcifer. Então esse lado decide, né, na história ali linear, fazer o quê? Trazer novos homens novos seres para esse momento humano, né, para que haja obra. Ele faz isso, faz uma mutação, pega os macacos ali, né, e faz uma alteração genética e traz para o reino humano. Então esse novo homem, ele não tem a lembrança do atemporal, entendeu? Ele é travado na lógica, ele lembra intuitivamente. Então essa intuição que faz ele se mover, buscar. Então enquanto essa intuição pode ser preenchida ali, nós preenchemos as lacunas, conhecendo como é a existência, os momentos eternos, preenchemos, construímos ali um lugar que é o Éden. Então
Então ele vai plantar, colher e só deixa avisado. Só não vá ali. Ali você conhecerá do bem e do mal. Então, enquanto o novo homem está conhecendo novas coisas, nomeando os bichos, etc., ele consegue se entreter ali naquilo. Mas aí a consciência vai transbordando, porque somos imagens e semelhança de Deus. Então iremos fazer aquilo que ele mesmo fez também, que é explorar o desconhecido, né? Por assim dizer, é uma longa história. Sendo assim, ele preenche todas as necessidades lógicas ali e começa a transbordar a lógica, ou seja, quer saber o que Deus está escondendo. Então assim, ele começa a explorar o abstrato, né? Então assim, ele vai conhecendo de novo esses mistérios, até se tornar deuses e gerar esse problema novamente, aí tem que trazer novos homens. Então eu entendi esse conceito, voltando pro cara, ele fala, nosso corpo é de carbono, ele foi feito pelo demônio, por Lúcifer, não por Deus. Então tem um fundo de verdade nisso, certo? Mas é paradoxal. O que é a questão? Esse cara, ele tem muito de questão judaica, apesar que ele fala contra esse povo, tá ligado? Ele se diz cristão, mas ainda pega desses bugs. Então o que acontece? Ele tá errado em alguma decisão? Não. O ponto é, o corpo que ele tá falando ali não é o corpo divino, né? Que tem corpo com base ouro, base silício, é uma longa história, não vou entrar nisso. Mas ele fala que é feito por Lúcifer por causa desse 666. É verdade, entende? Mas o que acontece? Aqui estamos explicando. Vamos supor que ele chega nesse entendimento. Ele acessa a nossa escola que tudo entende, seja diretamente pelo Mestre Bob ou por algum de nós, ele entende isso. Aí entendendo isso, ele pode. Aí que vai ser a decisão binária. Se ele transbordar o verbo ali, for pro quântico, transbordar a lógica, for pro quântico, compreender que é um processo e decidir, já que é um processo, então quer dizer, eu tava certo naquele negócio, isso não é um corpo que eu tava pensando que é divino, foi feito mesmo por Lúcifer, mas agora eu tô entendendo, é todo esse processo, e diante de nossa observação tem todo esse teatro, fora disso não tem. Então entendi, vou me unir. Então ele pode fazer parte de um dos 144 mil, que vai estar unido ali com os luciferianos, fazendo a manutenção do teatro, ajudando esse povo que ele vai entender, né, fazendo essa manutenção do teatro nos 144 mil, certo? Aí, o que acontece? Diante dessa visão, nós vamos falar que tá certo ou errado? Não. Ele entendeu, vai fazer a manutenção do teatro, certo? Então, podem dizer, ele tomou a melhor escolha. Por quê? Porque aí ele não vai voltar para aquelas leis, para aquelas regras, fechar esse futuro, voltar para o passado, né? O povo lá de Israel. Ele não vai fazer isso. Ele vai se unificar, certo? Aqui, e ajudar nessa manutenção. Então vai ser útil para nós, certo? Só que aí o que acontece? Ele tomando essa decisão, lá na frente as coisas vão desenrolando, o povo israelita vai ser unificado ali de novo, a Israel vai voltar, aquele povo vai voltar, tudo certinho. Só que aí lá na frente, quando essa galera entender isso tudo, ele vai ser tratado como um traidor, entendeu? Que se unificou com Lúcifer lá nesse reino, tá ligado? Igual tá prometido na Bíblia. Então, se ele tomar essa decisão, porque ele entendeu esse processo, entendeu? É um corpo feito por Lúcifer mesmo, mas entende e se unifica, lá na frente ele será acusado de traidor. Agora vamos supor o contrário. Na verdade, ele continua defendendo isso que ele está falando, e aí ele acessa essa informação, aí ele entende o quê? Ele fala, não, eu vou seguir a Bíblia. Na verdade, isso aí é Lúcifer, ele está enganando, ele pode enganar, manipular e tal. Aí o que acontece? Aí ele não vai se unificar, ele vai continuar defendendo que é um corpo feito pelo mal e tudo mais, essas coisas que ele defende. Aí ele vai ter o respeito desse povo, certo? Só que ele vai ficar preso ali naquele passado, tá ligado? Ele vai voltar pra Torá, vai voltar pras leis, ele vai ser privado desse futuro quântico, do corpo da igreja. Aí, qual a decisão dele que é errada? Não tem a decisão errada, é um processo quântico. Olhando, se ele não conseguir transportar para o quântico, ele vai tomar uma decisão binária, entende? Então, independente da decisão, em algum momento ele vai estar certo e em algum momento ele vai estar errado. É paradoxal, entendeu? De novo, se ele escolher ficar do nosso lado, ele vai ter, vamos dizer assim, o acesso desse infinito, que não importa sua aparência, nada, tudo é um estado sim, ó. Mas aí também temos que fazer essa manutenção desse teatro, porque senão estamos mortos, porque tudo e nada é a mesma coisa. Então a gente tem que fazer manutenção desse povo. Aí ele vai fazer esse intercâmbio com esse povo, entendeu? Essa é uma das decisões, se ele entender. Agora, se ele não entender e julgar que na verdade o corpo é feito pelos Lúcifer mesmo, que na verdade é o diabo tentando enganar, então relativamente ele também vai ter razão lá no binário. Só que aí ele não vai fazer parte disso aqui, ele vai voltar lá para aquele povo, vai seguir a Torá, vai ficar no passado, mas também não vai ser julgado de traidor, se unificado com Lúcifer. Entendeu? Como a verdade e a mentira são relativas diante do momento, aí a escolha é paradoxal. Então, seres binários não compreendem esse paradoxo. Eles têm que tomar uma decisão. Já seres quânticos fazem manutenção desse paradoxo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa eu volto a falar sobre isso. Deixe aí nos comentários qualquer dúvida. No mais é isso. Fiquem com Deus e luz pra nós. Bom, pessoal, eu sei que tá tendo um assunto muito importante aí envolvendo uma possível G mundial e tal, Israel e tudo mais, etc.
Já tem vídeo que eu fiz aí anteriormente dando aí o meu parecer mais ou menos com relação, não diretamente, mas explicando todo o processo que é necessário ser entendido para que as pessoas possam dar atenção para esse assunto que é importante. As pessoas não percebem a importância por estarem ludibriados às vezes pela Matrix New Age, que eu chamo, né, que é essa Matrix dos deuses, ou pela Matrix do humano, né, que é o teatro aí, que consome as pessoas através do dia a dia, do trabalho, etc. Então confiram aí. Agora eu quero fazer esse vídeo para ressaltar o seguinte. Eu acho que vou deixar no título desse vídeo o nome, o título que seria não precisa de um intermediário entre o homem e Deus, entendeu? Tipo assim, a conexão entre nós e Deus é direta, não precisa de intermediário. Então o que acontece? Apareceu que pra mim, eu tava mexendo no TikTok, aí apareceu pra mim um vídeo do Vic Vanilla. Eu não vou nem pôr ele no título nem nada, eu não quero que ele venha falar que eu tô querendo hypar em cima dele, etc. Eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Ali ele tava defendendo a seguinte questão. Dizem por aí que ele deixou de ser luciferiano e tal, e agora está se denominando judeu, né? Eu não sei se isso é fato ou não. Parece que ele é de descendência e tudo mais. Isso não vem ao caso. Só que ali ele estava falando que era um podcast. Eu não vi o podcast que é, que a câmera estava fixa nele. Eu não vi até o fim também, já deu para pegar a argumentação. Ele dizia, mais uma vez, que o cristianismo, por exemplo, foi algo criado, foi um conceito criado pelos romanos, pegando ali referências de outras mitologia. A gente já explicou diversas vezes como que isso funciona, é um processo, a galera daqui da escola entende amplamente. Se você quiser entender também e não cair nessa questão que eu vou explicar, vai de você. Eu estou te dando aqui a oportunidade, entendeu? Da minha parte, eu vejo que eu estou te dando a oportunidade. Se você achar que eu estou errado e quiser seguir o que o Vic está falando, está em você. Você só não vai poder falar depois que não sabia, porque ainda mais se você está ouvindo esse vídeo. Então, se você quiser entender o processo, esse processo explica certinho porque que sim, tem mitologias parecidas com o desdobramento que aconteceu com Jesus, que é um reflexo de Lúcifer no espaço-tempo, entendeu? Não vou aprofundar muito nisso porque eu acho que eu estou seguindo o fluxo, mas na lógica eu poderia falar isso que eu acabei de falar agora depois, para as pessoas ouvirem o que eu vou falar, entendeu? Mas se você quiser sair do vídeo, se já saiu, não está vendo eu falando isso. Se você permaneceu, preste bem atenção. Então, se você quer entender esse processo, entra nesse endereço que está aqui, ó, cristolucifer.com.br, e estude. O processo se chama 7/12, é só estudar. Se entendendo 7/12, vai entender geometria sagrada, vai entender conscienciologia, alquimia, vai entender tudo, entendeu? Até o ateísmo você vai entender. Até o ateísmo, até o ateu defender que não existe Deus, e ele vai ter razão nessa decisão dele, nessa visão dele, você vai entender isso, tá? Nem isso a gente anula. Se o ateu falar que não tem Deus, não acredita em Deus, assim será pra ele, entendeu? Mas é a própria criação dele, e daqueles que criam assim também. Mas voltando aqui pro tema, o Vic Vanilla estava falando nesse podcast o seguinte, que um dos maiores erros que existe é colocar um intermediário entre você e Deus, que isso não pode existir, que Deus é tudo, então se você quiser fazer uma conexão com Ele, você faz a qualquer momento. Ele fala, se eu quiser sentar naquele sofá ali e me conectar com Deus agora, eu faço a qualquer momento, porque Deus é tudo, está em tudo. Tem razão? Fundo de razão? Tem, de fato. Olhando nesse sentido que ele está falando, como uma essência, né, atemporal, ele está em tudo. Você pode se conectar com essa essência, com esse sentimento, né, de plenitude, tá? Mas aí que está a questão. Tá? É bem profundo e eu não vou aprofundar muito, eu estou te avisando. O que acontece? Existe aquela questão, por exemplo, até o Hélio Couto fala sobre pagar o vaso chinês, que é o que? A questão da roda de Sansara, que você não consegue sair desse ciclo do tempo, porque para você sair você precisa pagar suas dívidas. Então qualquer ser humano, antes de entender ali o processo, a existência, ele vai se procurar, entendeu? E através de busca, da procura, ele vai acertar e errar, tentativa e erro, entende? Só que nessa, ele vai criar ali seus karma e seu dharma. Mas, vai por mim, escuta o que eu tô te falando. É praticamente quase impossível. Aí que tá o bug, entendeu? Essa questão do Messias, o Messias não é só Jesus, isso que eles não entendem, principalmente o Vic Vanilla. Por isso que ele fica falando, imitou. Porque, ó, Buda é um reflexo dessa mesma consciência, tá? Jesus é um reflexo dessa mesma consciência, entende? Essa consciência, ela reflete no tempo, entende?
até que ela tenha ali a sua totalidade no violeta, ela vai plasmar em cores específicas que formam ali esse degradê. No amarelo, por exemplo, ele estava em Buda, e por aí vai, entendeu? Você vai ter o degradê das cores. São 7 principais, incluindo ali as terciárias, como nas notas também você tem 7 notas, incluindo o sustenido você tem 12, então é 7/12. Você vai ter as cores que formam esse corpo total que plasma ali nesse eu dele completo, certo? Então o que acontece? Se você não quiser porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora preste bem atenção. Se você negar esse intermediário entre você e Deus, esse intermediário, ele porta o verbo, ele conhece ali a existência, entende? Por quê? Porque ele é o próprio Deus que se fez homem, o verbo se fez carne. Então ele conheceu as dores do homem, ele conhece o que é ser homem. Sendo assim, ele pode advogar, entende? Diante dele, o erro e o acerto pode variar, entendeu? Ele pode advogar por cada um. Então, a partir do momento que você recusa isso, que é ser você e Deus, então você vai ter que lidar com os seus BO, entende? Então, vamos lá. O Vic Vanilla está falando que isso não existe. O maior erro é colocar um intermediário. Ele ainda cita os judeus. Eles falam que para os judeus isso é uma blasfêmia danada e vamos dizer assim, que acaba sendo de fato, né? Portanto, que eles negaram Jesus. Mas presta atenção, é uma escolha sua. Se você escolhe negar, então você está negando aquele que poderia advogar para você, sobre seus erros, entende? Que todo mundo tem erro. Se você acha que pode pagar, vai por mim, eu vou falar batido, você está entrando nessa roda de samsara, porque é praticamente quase que impossível você pagar, porque cada decisão sua ecoa, entendeu? Os eco vai ecoar outro eco. Então, dependendo do que você decidir, você pode influenciar outras decisões, e essas decisões viram, tipo o efeito borboleta, é quase que impossível você pagar esse vaso chinês, entendeu? Então você necessita desse advogado, entendeu? Do Messias, de Cristo, para advogar por ti, entende? Se ele advogar a seu favor, assim será. Do contrário, você vai ter que pagar. Igual eu tô falando, é quase que impossível você pagar esse vaso chinês. Tá entendendo? Então o que acontece? Ele tá falando lá, tá influenciando as pessoas, né? Ele tem bastante seguidores e tal. Então, por exemplo, só essa fala dele já vai fazer um monte de gente agir conforme ele está falando. Então tá, eu não preciso de intermediário nem nada, sou eu e Deus. Então essas pessoas também vão, por si só, querer pagar seus karmas, entende? Então veja bem, qualquer tipo de erro, qualquer coisa que acontecer com essas almas, que poderiam ser salvas através do arrependimento e do perdão de Cristo, elas agora não terão esse perdão. Por quê? Porque não chegarão até o advogado. Por quê? Porque não quer, porque escutou o Vic Vanilla falando isso. Ou seja, isso vai para conta dele. Tá entendendo? Vai pra conta dele. Tá entendendo? Então vai de cada um. O recado tá dado. Se quiser aprofundar, quem quiser pensar que é crença tal, pense, você que sabe. Você não conhece minha caminhada, não sabe o que eu defendo. Eu já falei diversas vezes, estudei muitas coisas. Muitas mesmo, tá? Tudo isso que vocês falam, deuses, antigos astronautas, blá blá blá. Tudo isso eu tô ligado. E eu sei que falando desse jeito parece coisa de evangélico ou algo assim. Se você quer pensar assim, o problema é seu. Isso aqui é alquimia luciferiana, tá? Alquimia luciferiana. Lúcifer, Cristo é Lúcifer. Jesus é um reflexo de Lúcifer no espaço-tempo. Ele falou lá em Apocalipse, que ele é a estrela da manhã, ele é o alfa e o ômega. Ah, mas você está falando que Jesus é Lúcifer, eles são o contrário. Porra, alfa e ômega não é o contrário? É a primeira e a última letra, entendeu? A primeira e a última letra. O princípio e o fim não é sempre o oposto. Tá entendendo? Então esse paradoxo já faz parte ali da criação. Jesus é Lúcifer no espaço-tempo, é aquele que porta o verbo. Ah, mas você está falando isso, na verdade Lúcifer, ele caiu do céu, entendeu? Ele quis ser igual a Deus e caiu com um terço dos anjos. Os anjos o acusaram de ser como Deus. Não é a mesma história de Jesus, vocês têm que entenderem isso. Vocês veem tudo de forma teatral. Entenda como processo. Imagina, um processo da consciência, o ponto messiânico ali, que é Lúcifer. Põe ele como Jesus. O ponto do céu ali, que fica com os rabinos. Imagina os rabinos como sendo esses anjos, esse ponto lógico, acusando Jesus de querer ser como Deus. Não foi isso que eles fizeram? E acusando ele de ser como Deus, ele não caiu do céu também? Ele não foi crucificado? Então é a mesma história, a mesma consciência refletindo no tempo. Então, entende? A mesma coisa que falam que aconteceu com Lúcifer, também aconteceu com Jesus. Não falam que ele quis ser como Deus? Ele não caiu do céu? É a mesma coisa. Então entendam isso. Lúcifer e Jesus é o mesmo processo consciencial. Então ele advogará pelo homem, porque ele se fez homem, entendeu? Ele é Deus que se fez homem, então ele pode advogar sobre o homem. Então se você não quer um advogado, então fica a seu critério. E Vic Vanilla, se vê esse vídeo aqui, talvez não veja, porque eu não vou fazer questão de marcar ele em lugar nenhum, nem deixar o nome dele. Saiba que cada um desses que desviar de Deus, essas almas perdidas, estarão na sua conta, tá? Na sua conta.
No mais é isso, agradeço. Se você quiser aprofundar, estude aqui com a gente nesse endereço que está abaixo aqui. Fique com Deus, luz para nós.